Lei 7783, de 28 de junho de 1989, dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. Específica para regulamentar a questão da pandemia, principalmente do trabalho na pandemia, tem os profissionais essenciais, diferente das atividades essenciais. Então, agora a gente tem que complementar essas duas figuras. Artigo 1º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Então, o artigo 1º é uma cópia do artigo 9º da Constituição, e aí aqui tem uma questão doutrinária importante, que é o artigo 9º da Constituição e o artigo 1º da lei de greve garantem que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, o MPT diz, na nota técnica que fala de greve, depois a gente lê também, que caberia aqui, por exemplo, greve por questões diversas, políticas, inclusive, que possam afetar, de alguma forma, o trabalho. E o TST entende que não cabe greve de cunho político, nenhuma greve que o próprio empregador não possa resolver. Então, essa é uma divergência de entendimento entre o Poder Judiciário e o MPT. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se legítimo o exercício do direito de greve à suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Duas coisinhas. Primeira, essa questão da greve política, que de fato o MPT ele entende pela possibilidade e plausibilidade, e o TST entende que não, porque ele diz que greve é um ato de exercício de direito, e uma greve política ele não encontra respaldo legal no nosso ordenamento jurídico. Por conta agora da pandemia do Covid-19, é bom enaltecer, existem vários profissionais que estão com um movimento grevista denominado greve sanitária. A exemplo, por exemplo, aqui no TRT São Paulo, tem alguns servidores, principalmente oficiais de justiça, que estão aderindo a esta greve sanitária, que é o quê? Você não ser obrigado a trabalhar em situação que põe em risco a sua vida, a sua saúde e a dos seus familiares, e também você não ser um agente transmissor do vírus Covid, de sorte que você não vai deixar de trabalhar de um modo geral. Serão apenas atividades que imponham você praticar atos presenciais para agravar a possibilidade de contrair o vírus. Então, no exemplo oficial de justiça, ele não iria cumprir presencialmente o mandado, porque ele teria aderido, né, à greve sanitária, mas nada obsta que ele tente cumprir esse mesmo mandado pelos meios telemáticos disponíveis, pesquisar na rede mundial de computadores, telefone, endereço, e-mail do exequente, do executado, ou enfim, do destinatário do mandado, para tentar cumprir de forma telemática. Ou mesmo adentrar em outras funções correlatas à sua. Por exemplo, nós oficiais de justiça aqui em São Paulo, nós temos a incumbência, não todos, tá? Os oficiais que são do núcleo de apoio a pesquisas, têm a incumbência de efetuar o Bacenjude, Renajude, Arisp, Serasa-Jude, que são as ferramentas eletrônicas para dar andamento à execução. Então, só para acrescer essa questão da greve sanitária, e também enfatizar aqui no parágrafo 2º, como tu já bem dissesse, que considera-se legítimo o direito de greve a suspensão coletiva. Então, não é a suspensão apenas de um empregado, tem que ser no mínimo 2, né, para ser coletivo, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação pessoal de serviços a empregador. Como o artigo 2º fala de suspensão coletiva,
Também tem uma divergência doutrinária sobre a questão da suspensão, porque no mundo inteiro existem greves de ocupação, greves de operação tartaruga, excesso de zelo, que são greves onde não há suspensão de prestação de serviços, né? E aí o TST tende a reconhecer como greve irregular. Artigo 3º. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva de trabalho. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender e, para o seu exercício, nas atividades consideradas essenciais, o sindicato deverá comunicar à empresa com antecedência mínima de 48 horas e à população no prazo de 72 horas. Ou seja, errado, né? Porque aí essa comunicação é geral, não faz diferenciação. De atividades essenciais, 72 horas. A questão colocava aqui que comunicar a empresa com 48 e a população em 72. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Isso é em qualquer atividade. Aí, sobre atividade essencial, fala mais para o final da lei. Artigo 4º, caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. Parágrafo 1º. O Estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve. Parágrafo 2º. Na falta de entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores Interessados deliberará para os fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação. Então, diferente da CLT, a lei de greves feita já depois da Constituição, ela vem trazendo a obrigação de constar no estatuto do sindicato essas formalidades, né? A CLT falava muito que seria o Ministério do Trabalho que teria que fazer. Correntes doutrinárias sobre titularidade do direito de greve. Direito individual exercido coletivamente ou direito coletivo dos trabalhadores, do qual pode ser titular a entidade sindical. Aí, no 14º, a questão 38 fala: dentre as correntes que procuram elucidar a titularidade da greve, estão aquelas que a consideram como um direito do sindicato ou um direito coletivo dos trabalhadores. Artigo 5º. A entidade sindical ou comissão especialmente eleita representará os interesses dos trabalhadores nas negociações ou na Justiça do Trabalho. Artigo 6º. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 1. O emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. 2. A arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento. Então, os empregados envolvidos podem fazer um movimento para angariar mais empregados para a greve, mas não podem impedir quem não quiser aderir de trabalhar, né? Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Então, aqui engloba também as questões, por exemplo, de constranger, ofender o direito de posse do empregador, né? Daí cabe interdito proibitório, as ações possessórias na Justiça do Trabalho. E também, eventualmente, habeas corpus, né? Se não deixarem, por exemplo, o empregado sair da empresa, sei lá, enfim, se qualquer constrangimento ao direito de ir e vir, eventuais indenizações pelos danos causados.
Parágrafo 2º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento, que aí seriam condutas antissindicais. E sobre essa cláusula, tem um filme muito interessante chamado É o Método, que em português ficou O que você faria, que fala exatamente desse tipo de discriminação. Eu li, não lembro agora o doutrinador, mas eu lembro que ele falava, Maria, ele separa práticas para sindicalização que podem redundar em condutas antissindicais e condutas sindicais estrito sensu. Olha como é que ele votava. Práticas para sindicalização, também chamado de permanência em sindicato. Temos a closed shop, que é a empresa fechada, mediante a qual o empregador se obriga perante o sindicato obreiro a somente contratar trabalhadores a estes filiados. Por isso que é closed shop, empresa fechada. Porque a empresa fecha com determinado sindicato, né, dos trabalhadores e diz, sindicato, eu só vou contratar quem já for sindicalizado a você. Nos Estados Unidos, tal dispositivo foi considerado ilegal pela lei Taft-Hartley, de 1947. Então, esse é o closed shop, ou shop, né? Segunda prática, a union shop, que é a própria empresa sindicalizada. Ou seja, o empregador se compromete a manter apenas empregados que, após razoável prazo de sua admissão, se filia ao respectivo sindicato operário. Veja só como ela é diferente. Na closed shop, a empresa, ela previamente já contrata com o sindicato obreiro, que vai só contratar quem já for sindicalizado. Na union shop, o pacto dela com o sindicato obreiro é o seguinte: ela contrata o sujeito sem ser sindicalizado, desde que, dentro de um determinado lapso temporal, por ela mesma já previsto, um prazo razoável, a pessoa, o empregado, se sindicaliza a determinado sindicato, tá? Então, na Union Shop, ao contrário da Closed Shop, não se obstrui o ingresso do trabalhador não sindicalizado, mas inviabiliza-se sua continuidade no emprego, caso não proceda, em certo período, a sua filiação sindical. Desta forma, a continuidade no emprego depende da filiação sindical. A próxima cláusula é a preferência ao shopping, que é a empresa preferencial. Ela não fica fechada, mas ela apenas vai dar preferência à contratação de obreiros já afiliados ao sindicato. Veja que ela é muito parecida com a closed shop. Na closed shop, ele só vai contratar quem já for filiado, quem se filiar a determinado sindicato, na closed. Na preferencial, ela vai dar preferência à contratação aos obreiros filiados aos respectivos sindicatos. Veja que tem uma nuance muito pequena. E, por fim, maintenance of membership, que é exatamente a manutenção da filiação. Ora, por conta dessa cláusula, o empregado inscrito em certo sindicato deve preservar sua filiação dentro do prazo de vigência da respectiva convenção coletiva, sob pena da perda do emprego. A gente vê que são cláusulas, Maria, muito, como é que se diz, que tem uma zona grisezinha entre uma e outra, que se a gente não tiver cuidado, a gente confunde uma com outra. As diferenças entre elas são muito tênues. Uma, você só vai contratar o obreiro filiado, closed shop. O outro, que é union shop, você contrata o obreiro, mesmo sem estar filiado, mas no prazo razoável, ele deve se filiar. A condicionante para ele manter o posto de emprego dele é ele se filiar nesse prazo. A preferencial shop, você apenas vai dar preferência na contratação aos já afiliados. E essa manutenção de filiação, que você vai usar o seu inglês, é que o empregado inscrito em determinado sindicato, ele não vai se desfiliar.
durante aquele lapso temporal previsto na própria convenção coletiva. Então, essas aí são as práticas antissindicais que, segundo esse autor, que eu não lembro o nome, Maria, elas são pretéritas a que elas próprias sejam consideradas condutas antissindicais. Aí vem as condutas sindicais de per si, que seria, ou seja, as empresas elas divulgam os nomes de trabalhadores com atuação sindical significativa para excluí-los do mercado do trabalho. Isto é, aquele empregado daquela empresa, que ele é atuante como no sindicato, né? Que ele, inclusive, se candidata e por aí vai, as empresas elas fazem essa espécie de lista, obstar ele a conseguir colocação no mercado de emprego, ok? Aí vem a Yellow Dog Contracts, que tu já falasse, né, que é o contrato de cão amarelo, que o empregado ele compromete-se a não se filiar a sindicato nenhum depois de admitido da empresa. Aqui fica muito patente a conduta antissindical, porque o que a empresa quer é enfraquecer o sindicato. Ora, se o empregado ele se compromete a não se filiar, e a arrecadação da empresa depende, mormente hoje, dessa afiliação, ele vai enfraquecer. Tem agora a Company Union, que é sindicatos de empresas ou sindicatos fantasmas. Olha só, e aí a gente pode também transferir isso para sindicato pelego, porque o próprio empregador estimula e controla, ainda que indiretamente, o sindicato profissional. Isto é, os interesses que deveriam ser defendidos pelo sindicato dos empregados, ainda que não filiados, eles passam a ser defendidos em cotejo com os interesses da empresa, porque a própria empresa ela vai controlar, ela vai estimular, ainda que indiretamente, o sindicato. E agora eu achei de onde eu tirei esses últimos, que eu te falei todos, do livro de quem? Da doutora Wólia Bonfim. Foi na 11ª edição, pela editora Método. Parágrafo 3º. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade da pessoa. Como falamos, daí a caber as ações possessórias. A intervenção policial em razão da passagem de ambulância não impede a prática de reunião sindical. É fato externo às manifestações e plenamente viável, desde que tenha motivo e seja pontual. Direitos e garantias fundamentais de outrem não podem ser violados, como no caso de agressão física. A linha D. Caso o grupo de trabalhadores esteja aglomerado em frente à empresa alvo do protesto, não caracterizará a conduta sindical a determinação do empregador para que, mediante seu serviço de segurança privada, seja reprimida a manifestação e retirada os trabalhadores das imediações patronais do estabelecimento patronal mediante o uso da força física. Esse das ambulâncias era a linha B. Como o protesto do sindicato decorre da manifestação do direito de liberdade sindical, a atuação da força policial restringindo o protesto para possibilitar a passagem de ambulâncias ao hospital da cercania pode ser entendida como uma conduta antissindical estatal. As duas estão erradas, né? A questão está pedindo a certo. Artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. É vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 9º e 14º. A gente sabe que quando o contrato de trabalho está suspenso ou interrompido, ele não termina, né? Então, ele tem que ser extinto quando ele volta, quando termina a suspensão ou quando termina a interrupção. Artigo 8º. A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho,
decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acórdão.